E né? como é que foi a referência da família do Márcio com você? Então, isso foi muito bacana, porque logo quando meu pai e minha mãe casou, isso eu lembro. São poucas coisas assim que a gente lembra quando é criança, né? Mas eu lembro do primeiro contato que eu tive, foi muito bacana, porque era uma casa nova, eu tava acostumado com meu avô Luiz e minha avó Marta. E aí, pô, meu avô e minha avó Dalma moravam já numa casa gigante, e aí eu também não tinha isso na cabeça. É meu pai. Eu já fui nessa, é meu pai, é meu avô e minha avó, já Da era. hora. E meu pai colocava muito isso também. Ele não tinha essa de meu pai Márcio, né? É que eu E fico falando meu Sim, pai aqui, gente. só pra É porque é diferenciar, né? tanto costume, né? É uma vida toda que às vezes pode parecer confuso. Então eu já peço desculpa. E aí, não, beleza, mas assim, você teve já a referência, você já ali com o Ivo, com a Dalma, já Sim. assim, meus avós, e você também sentia que você era aceito dessa maneira. Foi tudo natural, assim. Com o irmão do Márcio, Sim. tudo tranquilo. Porque o meu pai Márcio, ele já... Porque assim, o que eu vejo hoje é que ele já chegou ali falando, não, eu sou pai e já era. Top. É isso, sou pai, meus pais são avós dele, e é isso. E isso supriu, então, qualquer ausência e você não tinha nenhum sentimento de rejeição? Não tinha nada até os meus 9, 10 anos. Porque eu comecei a jogar bola com 8 anos. Comecei tarde até. E aí, com 9 anos eu fui pro Corinthians. Fui pra base do Corinthians. Eu estudava em Itaquera. Eu falava pra todo mundo. Era da hora. Lógico. O dia que você viu o Ronaldo. Daqui a pouco a gente chega lá. Vai ainda. Desculpa. Falando do Corinthians, aí vem de dentro, assim, sabe, cara? Foi mal aí. E até aí era tranquilo. Vivia tranquilo, sem pensamentos negativos, sem sentimento de rejeição. E aí a gente começou a ir para campeonatos, né? Eu ainda na escolinha, eu jogava alguns campeonatos. O responsável, né? E aí o meu pai Márcio falava, não, sou pai dele. Só que aí no RG, o pessoal questionava, né? Eu lembro que ali começou a vir questionamentos na minha cabeça, mas tranquilo. Falei, não, eu dar uma entendo. Explicação, né? Mas eu já tinha 9, 10 anos. Eu falei, não, eu entendo tal, mas é que eu me sentia desconfortável passar por aquela situação pelo meu pai Márcio, tá ligado? Porque na minha cabeça ali como criança, o pessoal era obrigado a saber que ele era meu pai. Não tinha essa. E daí que não tá na RG, mano? Pô, eu ficava bravo, mano. Mas aí começou. Eu comecei a criar um sentimento de, tipo, raiva, sabe? Raiva, angústia e... mais pouco. E é inconsciente, mano. Porque com criança não tem maldade, é inconsciente. Aí deu muito certo no Corinthians esse primeiro ano, tanto que eu era um ano mais novo. Você jogava em que posição? Goleiro. Eita. Goleiro, eu lembro que eu tinha 9 para 10 anos, eu comecei no Sub-11, porque não tinha uma categoria antes do Sub-11, né? Então eu já jogava com os meninos mais velhos. E aí passou um ano, tranquilo, tive uma oportunidade de ganhar uma bolsa para estudar numa escola ali no Anália Franco. Uhum. O Corinthians ia pagar e eu tinha que jogar pela escola e pelo Corinthians, normal. Aí beleza, já foi uma mudança assim muito complicada para minha cabeça, porque eu comecei a cansar muito, questão de acordar 5 horas da manhã, tal. Tinha que treinar, tinha que estudar, tinha que lidar com as coisas da escola ainda, quando chegasse em casa, então já era um pouco difícil, mas tranquilo. Eu era moleque, tava ali pra aproveitar. Só que aí na escola, tinha uma rapaziada assim que tinha uma certa raiva de quem era bolsista. Pessoal assim que... Não na Anália Franco, né, irmão? Então. E isso que não é... Tem um certo poder aquisitivo, mas não é tão assim igual na Zona Sul e tal, né? Pra ver como que... Porque assim, tem gente que não entende. Fala assim, pô, o pessoal fica lacrando demais. Esse negócio de preconceito, nada a ver. Mas, mano, eu senti na pele isso daí. É muito forte. Porque eu chegava assim, o pessoal já... E aí? Como que você tá fazendo pra pagar aqui? Nossa. Já chegava exclusão assim. social, né? Não, e eu ficava quieto, aí comecei pra cima. Os moleques vinham falar coisa, comecei pra cima. E brigava. E minha mãe chamada todo dia na escola, mano. Quebrava tudo lá, mano. Saía na treta com os meninos e aí comecei, mano, ficar com raiva, sabe? Comecei a criar uma malícia, assim. E aí os meninos começaram a apelar, né? Aí começaram a falar, você mora em Itaquera, né? E eu não sabia como que esses meninos tinham acesso a essas informações, meu.
porque acho que conhecia alguém que jogava comigo, Pode ser. Eu comentava sobre, conversava, porque aí, quando eu já tinha uns 11 anos, eu já conversava sobre questões, assim, familiares, eu lembro, ali no futebol. Então, o pessoal perguntava muito, a gente conversava tranquilo. E aí, um dia, um menino veio e chegou e falou, você não sabe nem quem é seu pai, mano. Eu falei, não, demorou então, mano. Aí, tipo, eu fiquei muito cego, assim, de ódio. E aquilo me consumiu. E aí ele viu que eu fiquei muito nervoso, mano. E aí aquilo começou a pegar e começaram a pesar. Mano, eu continuei na mesma, desculpa. Continuei na mesma, quietinho, jogando bola, só que assim, na cabeça da criança, mano, a gente vai ouvindo, vai ficando quieto, mas vai criando, né, uma amargura. Vai criando, mas aí beleza. Você chegava a comentar isso com alguém, não? Com a sua mãe, compartilhar, não? Mano, eu comentei uma vez com a minha mãe, mas não comentei sobre essa questão específica do pai, porque eu tinha medo já de entristecer minha mãe, entendeu? E, mano, uma coisa que eu queria falar aqui também, que é muito forte, que é que, assim, a criança, ela sempre vai se sentir culpada. Eu lembro que eu me sentia muito mal com essa situação, mas eu não queria falar pros meus pais, né? Pro meu pai Márcio, pra minha mãe, porque eu sentia que era culpa minha, mano. Não sei por quê, mas eu sentia que deu e conversar sobre isso, ia tirar ele da maneira e, cara, não dá pra explicar. Entendi. Mas a gente sabe disso, ainda mais, pô, eu sou pai hoje, então eu vejo às vezes atitudes da Alice que ela se culpa, mas, assim, por natureza, porque ela não quer decepcionar, sabe? Sim. Então era o mesmo pensamento que eu tinha. A Sofia tinha muito disso também. Não, isso machuca muito a cabeça da criança, cara. Muito, a criança fica pensando e isso cria coisas na criança, né? Insegurança, várias coisas assim negativas, né? Que é aí que entra a questão do perdão, e Deus transforma, né? Mas é um processo, né? Sim.